Eu estava lá assistindo a última live da XP Asset, aliás, recomendo que vocês assistam. O time da XP Asset se mobiliza para trazer as principais visões, teses, leitura de cenário, e o Genta participa falando do cenário macro. E o que eu mais gosto do Genta, de ouvir o Genta, ler coisas que o Genta escreve, é que ele é bem claro, objetivo e ele tem teses, sabe? Não é aquela coisa que fica na muretinha. Pode te agradar ou não, mas a tese tá com ele. Ele tem a tese, entendeu? E ele tem uns 2 meses, já, Genta, que essa tese tá. Então tem uns 2 meses que ele tem uma tese que é meio contrassensual, que é o seguinte: ele acha que a gente deveria ter alta de juros na próxima reunião. Então eu vou começar de uma maneira muito clara. Genta, a gente vai ter alta de juros na próxima reunião do Copom? Vai. Então acho que os sinais estão claros. O diretor Gabriel Galípolo, que tá, não sei se está todo mundo vendo, mas ele está aqui no painel, e acho que ele deu início, depois da ata, a uma série de pronunciamentos de diretores do Banco Central, colocou ali todas as condições necessárias para a alta, falou que na visão dele, Gabriel Galípolo, o balanço de risco é assimétrico, e acho que uma coisa interessante que ele fez foi dissociar um pouco a taxa de câmbio da decisão de política monetária aqui. Então, por que, na minha visão, o Banco Central tem que subir o juro? Basicamente porque a gente tem uma economia superaquecida. Então, se por um bom tempo, do Covid em diante, a gente estava caminhando junto com as demais economias, Estados Unidos, América Latina, Europa, podemos dizer que somos um dos poucos países em que a inflação parou de melhorar e está subindo. A nossa economia está acelerando, então mesmo com o evento do Rio Grande do Sul, o PIB deve crescer em torno de 3% de novo, então o nosso número é 2,7%, mas enfim, 2,73%, alguma coisa por aí. E o mercado de trabalho muito forte. Então a gente olha a massa salarial crescendo muito acima do PIB, a gente está num momento de produtividade desacelerando, em algumas métricas produtividade negativa, com o salário real disparando. Então, assim, é um caso livre-texto para alta de juro. Eu não acho que a necessidade de alta decorre de ganho de credibilidade. Eu acho que por vários fatores, a gente pode passar por eles aqui, o Banco Central tem sim falta de credibilidade. Acho que por ações do passado e assim, olhando para o que está no preço, olhando para o que está no Focus, os agentes não acreditam que o Banco Central vai fazer o que é necessário. Mas além desse problema de credibilidade, eu não acho que a economia está superaquecida por um problema de credibilidade do Banco Central, mas sim por um desalinhamento da taxa de juros em relação a várias outras questões que atingem nossa economia. Então acho que tem que começar agora. O ideal seria começar com 50 pontos, dado que não me parece ser um ciclo curto, um mini ciclo só para credibilidade, mas fica essa dúvida, se o Banco Central começa com 50 ou 25 para se criar esse consenso. Acho que vai ser uma decisão consensual. O que aconteceu em maio foi muito ruim, então só lembrando para todo mundo que está assistindo, em maio o Banco Central cortou a taxa de juros em 25 pontos. Os 4 diretores indicados pelo Lula votaram por um corte de 50, os 5 diretores indicados pelo Bolsonaro votaram por um corte de 25. O que a gente observou depois disso foi um baita aperto de condições financeiras e um resultado que desagradou a todos. Então aqueles que queriam estimular um pouco mais com 50 viram um aperto de condições financeiras, aqueles que queriam desacelerar para reancorar expectativas viram uma desancoragem ainda maior das expectativas de inflação. Então acho que a partir de agora, muito provavelmente, as decisões vão ser todas consensuais. Eu acho que o Banco Central está sendo muito feliz em, Roberto Campos, em deixar o Galípolo, muito provavelmente o Galípolo vai ser o próximo presidente do Banco Central, e ele que está assumindo todo o protagonismo. Eu acho que isso vai ser importante para ele também. Então a minha principal dúvida é se começa com 25 ou 50, mas assim, para mim é um não evento, o Banco Central não subiu o juro na próxima reunião. Agora, tinha muita gente, enfim, eu acho essa tese super curiosa, eu já saí perguntando pra galera o que a galera acha do mercado, né? E a turma me trouxe muito esse feedback de, olha só, eu acho que não vai subir porque o Fed vai cortar os juros e aí aqui a taxa de juros basal da economia vai ficar mais restritiva só por conta desse movimento, né, lá. Pelo que a gente estava conversando antes, você não concorda com isso, até... Você falou um pouco sobre como caminha a política monetária brasileira comparado com a americana, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa é uma questão muito boa, Colasso. Então, de um lado, historicamente, essas políticas monetárias não andam juntas. Então, se a gente olha a correlação entre Fed e Copom, onde estão a Fed Fund Rate e a Selic, é muito baixa, em alguns períodos negativos. Então, tudo bem que o Brasil tem muito mais ciclo de juros do que os Estados Unidos, né? Então, a gente tem aqui 24, 25 anos de meta de inflação,
Nesse período, os Estados Unidos ficaram um bom tempo com o juro parado em zero, seja depois da crise financeira mundial ou também depois do Covid. E aqui a gente com um monte de ciclo, mas vale lembrar, para dar um exemplo, em 2008, o Fed já estava cortando juro por conta da crise subprime e o Brasil, assim como boa parte das economias emergentes, estava subindo juro. A gente estava cortando juro ao longo do governo, pegando um período ali de governo Temer e governo Bolsonaro de corte de juro, com o Fed subindo juro, para citar 2 casos. Então, assim, os bancos centrais eles estiveram sincronizados ali em ciclo mesmo só durante a Covid, que o banco, daí todo mundo derrubou o juro junto. E o Brasil, mesmo assim, o Banco Central aqui começou a cortar, subiu antes e cortou antes também. Então, assim, não tem essa sincronia, não seria uma aberração histórica, muito pelo contrário. Tem uma série de casos em que eles estão na direção contrária. Sempre se pode argumentar sobre o dólar. Mas o que acontece com o dólar? Eu acho que se o Fed cortar muito além do que está na curva, também tem que ver o que já está precificado, né? Então, a gente está falando aqui, o mercado está precificando 220 pontos de corte nos Estados Unidos até o final do ano, e alguma coisa como 100 e poucos pontos de alta aqui no Brasil. Então, a taxa de câmbio já leva em conta essas 2 precificações. Mesmo que a gente fique no overnight, eu acho que o câmbio é secundário pelo seguinte: para mim, o Brasil não tem um problema de inflação de curto prazo. A taxa de câmbio pode afetar a inflação de curto prazo. Quando a gente olha para as expectativas, quando a gente olha para onde está a inflação no horizonte relevante do Banco Central, que nesse momento é o primeiro trimestre de 2026, isso aí está desancorado e não é para ser o câmbio que vai resolver. Para mim, o problema do Brasil, e acho que esse é o problema, não um problema, né, mas o desequilíbrio macro do Brasil, para o melhor colocar, é uma economia superaquecida num processo que começa na eleição de 2022, com um aumento muito grande do gasto público. Isso é intensificado com a PEC da transição, depois da vitória do Lula, do presidente Lula. O arcabouço fiscal, de certa forma, perpetua esse aumento de gasto e garante um crescimento aí de 2,5% ao ano, entre 0,6% e 2,5%, mas deve ficar uma média de 2,5% nos próximos 4 anos, num período em que a gente teve afrouxamento de condições financeiras e 300 pontos de corte de Selic. Então você teve um baita estímulo fiscal e um baita afrouxamento monetário, e a gente chega no equilíbrio que está hoje. Então, eu acho que a gente precisa reequilibrar a economia. Como não me parece que o fiscal vai ser reequilibrado, a gente pode falar um pouco do porquê que o fiscal foi melhor esse ano do que eu esperava, do que o mercado esperava. O porquê que esse fiscal foi melhor, mas o ponto é, o Banco Central tem que mexer no churo para reequilibrar. Por um tempo, esse mercado de trabalho melhorando, apertando, não bateu na inflação, agora está ficando muito gritante. Então, quando a gente olha de novo, a massa salarial crescendo nos últimos 12 meses quase 10%. O salário real crescendo 6% acima da inflação, mas quando a gente pega só o último trimestre, ele cresceu 8% anualizado acima da inflação. Não tem margem de lucro que comporte isso. Então a gente vê um ambiente muito propício para repasse e inflação do serviço. Isso não aconteceu até o momento na magnitude que se esperava, mas os sinais são inequívocos que a inflação deve ficar pressionada no Brasil. E um outro ponto interessante, você estava comentando sobre a comunicação do Banco Central. A gente teve esse 5-4, que foi muito ruim, a comunicação foi confusa, enfim, a gente... Foi ruim para todo mundo. Exato, foi ruim para todos os lados, né? E aí depois a gente viu essa convergência que você mesmo comentou. Uma coisa que fica, né, com o Galípolo assumindo esse protagonismo é que ele é indicado desse governo, né? Então talvez, eu não sei, até pela sua experiência em equipe econômica, de fato, ele ser o porta-voz vai ajudar a articular eventualmente essa alta de juros? Sem dúvida. Então eu acho que, primeiro, foi um trabalho de convencimento por parte dele de que era necessária a alta de juros. Não acredito que, até por ter sido secretário executivo da Fazenda, ter um trânsito muito bom, tanto no Palácio do Planalto, com o Congresso Nacional e com o Ministério da Fazenda, acredito que ele tenha explicado a situação. Então acho que ninguém no governo, seja Palácio do Planalto, seja Ministério da Fazenda, deve achar que o Gabriel Galípolo está patrocinando um ciclo de alta de juros sem ser necessário. Então, acho que ele conseguiu fazer muito bem essa comunicação.
é um trabalho que ele já fez muito... no Ministério da Fazenda ele já foi muito bem nessa função do diálogo. Ele está fazendo também no Banco Central. Então a gente sai de um Copom de 2 lados para um Copom sem lado. Então acredito que essa é a visão institucional do Copom. A gente já viu declarações do presidente Lula tirando um pouco o peso da Selic, falando, olha, eu sei o quão preocupante é a inflação, o quanto isso machucou a minha infância, o quanto isso afeta o povo. Ele já falou algumas vezes que ele já perdeu a eleição por causa do sucesso do Plano Real, e agora parou de falar de Selic e falou, olha, às vezes a Selic é uma disputa que eu tenho há muitos anos, mas o que interessa é o dinheiro circular. Então acho que, de certa forma, está claro ali que não é começar a subir juro agora que vai tirar o favoritismo do Gabriel Galípolo como indicado para a presidência do Banco Central. Uma vez indicado, ele vai ser sabatinado e a aprovação deve ser muito fácil. Então acho que ele teve esse papel. O preço dos ativos já mostra, então a gente teve uma redução, uma compressão aí de prêmio, especialmente nos prazos mais longos. Tinha essa questão, o Lula não vai deixar, um Banco Central do Lula não vai poder subir juro. E eu acho que isso mudou drasticamente, a gente vê isso tanto no juro longo como na dinâmica do câmbio recentemente.